Paz, Senhor, para os irmãos, amém? Os irmãos estão aí? Deus está neste lugar, irmãos, amém? Bom é estar na casa do Senhor, e melhor ainda quando você pode sentir a presença dEle, amém? Pedi para os irmãos abrirem em 1 João, amém? Não é o Evangelho de João, é 1 João, capítulo 4. Tenho meia hora, mas acho que é suficiente. Ultimamente eu tenho sido bem rápido, amém? Não sei quem tem orado por isso, mas tem dado certo, amém? 1 João capítulo 4, a partir do versículo 7. Essa semana eu tenho feito uma experiência que não é muito de costume meu, que é de dedicar um tempo todo dia, né? Por mais que seja o tempo de transporte, né? O meu tempo de transporte ele é meio longo até o trabalho, mas eu tenho dedicado um tempo de transporte aí para mim ler um pouco. Às vezes a gente fica, né, no meio do caminho olhando rede social e olha meme, olha um monte de coisa. Eu quis mudar um pouquinho. Irmãos, e foi bênção para minha vida. Foi muito bênção para minha vida. Amém? E foi tão bênção que a minha esposa falou que eu tô até mais romântico, né? Então, tá dando certo. Amém? Os varão que quiser tentar aí. Amém? Fica a dica, isso. Não é culto dos casais, mas tá certo. 1 João capítulo 4, ele fala assim, a partir do versículo 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque a caridade é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é caridade. Nisto se manifestou a caridade de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisto está a caridade, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós e em nós é perfeita a sua caridade. Nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois que nos deu o seu Espírito. E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é caridade, e quem está em caridade está em Deus, e Deus nele. Nisto é perfeita a caridade para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também nesse mundo. Na caridade não há temor, antes a perfeita caridade lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em caridade. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus, e aborrece ao seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus, a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também seu irmão. Amém? Versículo 21. Vamos ler junto, amém? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também seu irmão. Vamos orar. Pai de amor e graça, nós louvamos o teu nome, Senhor. Nós te agradecemos, ó Pai amado, Senhor, e como cantamos, ó Deus, assim queremos fazer. Pai, abre, Senhor, os nossos ouvidos, porque nós queremos ouvir, ó Deus, a Tua palavra. Abre, Senhor, os nossos olhos, ó Deus, porque nós queremos ver, ó Pai amado, o caminho, Senhor, que o Senhor tem trilhado para as nossas vidas. Pai, nós queremos andar, ó Deus, neste caminho, ó Deus, que é o Teu Filho amado. Em nome de Jesus, e a Tua palavra diz, ó Deus, que o Teu Filho, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Pai. Então nós queremos andar nele, Pai. Nós queremos ser, ó Pai amado, entender, ó Pai amado, o que é o ser, ó Pai amado, viver, ó Pai amado, linkado, Senhor, ó Deus, Pai querido, enxertado, Senhor, em Teu Filho, em nome de Jesus. Pai querido, olha para nós, ó Deus, porque como Teu Filho disse, ó Deus, não sou eu, é a Tua palavra, Senhor, que transforma, ó Pai, não a nós, mas ao Senhor, ó Deus, toda a honra e toda a glória, Senhor amado. Então fala conosco,
porque o que nós queremos é ouvir a Tua voz. Assim, ó Deus, nós te louvamos e te agradecemos, ó Pai amado, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Glória a Deus. Amém? Um trecho bem conhecido, amém? E confesso, irmãos, que quando eu li ele, eu li porque eu fiquei pensando na semana no versículo 18, que fala que o amor lança fora o medo. E eu fiquei pensando nesse versículo no meu coração, e eu fiquei lendo, eu fiquei meditando, e hoje eu peguei e comecei a destrinchar algumas coisas. E é um trecho que a gente conhece muito bem. E eu comecei a ler um pouquinho, e aí eu juntei com outros versículos da Bíblia que fala, e comecei a pensar na questão de amar a Deus. Amar a Deus é uma coisa que incomodou meu coração essa semana, irmãos. Eu não sou uma pessoa muito boa de expressões, e aí eu falo do meu relacionamento conjugal, né, de meloso, né, eu não sou aquele marido amoroso, né, e tudo isso, mas quando se fala de amar a Deus, irmãos, a gente precisa pensar. Quando nós falamos, eu amo a Deus. Eu estava lendo e meditando, e eu estava lendo alguns comentários, até mesmo do autor, e é verdade. Porque hoje, quando nós falamos eu amo, nós diminuímos um pouco o significado dessa palavra. Porque hoje nós amamos tudo, né? Nós amamos casa, nós amamos roupa, nós amamos pessoas, nós amamos lugares, nós amamos situações, nós amamos oportunidades, né? Nós amamos emprego, nós amamos condição financeira, nós amamos conquistas. Só que todos esses sentimentos parece que se tornam. Mas quando eu falo que Deus é amor, que eu amo a Deus, esse sentimento, e não só o sentimento, mas a manifestação desse amor precisa ser completamente diferente de todas essas outras coisas. E às vezes não é isso que tem acontecido conosco. O amor que eu falo, que eu tenho por Deus, às vezes é o mesmo amor em demonstração, né, em manifestação, por um emprego novo, por uma casa, por um carro. E quando a Bíblia ela começa a falar sobre manifestar amor, é interessante porque ela mostra uma coisa simples. Como que eu manifesto o amor a Deus? Amando ao meu irmão, amando ao próximo. E aí a Bíblia fala, né, o versículo 21 fala assim: dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também ao seu irmão. E aí nós vamos lembrar de vários versículos, né? E um deles que a gente vai lembrar que é chave, que é amarás a teu próximo como a ti mesmo, né? E aí eu comecei a me perguntar, Senhor, será que realmente o que eu falo é verdade? E hoje o que foi falado nesse altar, irmãos, foi decisivo para algumas coisas, sabia? Porque às vezes a gente fala muito, né? Há um louvor aí, talvez só o Vitor que lembre, né? Que fala que tudo que a gente faz fala muito mais do que só falar, né? O Vitor vai conhecer, né? A geração nossa conhece, talvez alguns não conheçam. Mas manifestar esse amor, e olha que interessante, eu vou ler de novo esse versículo e aí eu vou fazendo alguns comentários, porque fala assim: amados, amemo-nos uns aos outros, porque a caridade ou o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Logo eu começo a entender que se eu não amo, eu não conheço a Deus, porque Deus é. Irmãos, nós sabemos falar isso muito bem. Nós conhecemos isso e falamos isso para os outros, né? Gente, fique em paz, Deus é amor, irmã Elizabeth. É estranho, né? Minha mãe, né? Falei, irmã Elizabeth. Deus é amor. Vanessa, fique em paz, Deus é amor. Mas Deus também é justiça, né? Às vezes nós até completamos o versículo, né? Mas a verdade é que a manifestação nossa é muito contrária daquilo que nós falamos. E aí o versículo continua assim: nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Nisso está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Estávamos perdidos, mas ele nos achou.
João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Amém, é isso, irmãos. Né? Deus enviou o seu Filho, né? Para que morresse por nós, para que todo aquele que nele crê não pereça. Muito bem, os irmãos estão lendo a Bíblia. Amém? E aí ele continua dizendo assim: amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Percebe, irmão, como é enfático essa questão de nós amarmos uns aos outros? Há um louvor que nós cantamos, quer dizer, já faz um tempo que nós não cantamos, mas que diz assim: como é precioso, irmãos, estar bem junto e juntos, lado a lado, andarmos com Jesus. Você tem noção do que é isso? Outro louvor, ele diz assim, não é congresso de louvor, tá, irmãos? Mas pensa na palavra, né? Diz assim: somos corpo e assim, totalmente unidos, vivendo em amor. E nisto se manifestou o amor, né? Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós e em nós é perfeito o seu amor. A perfeição do amor está na manifestação do meu amor ao meu próximo. Olha que interessante isso, irmãos. Olha como é importante nós pensarmos. E aí eu comecei a refletir muito nisso. Porque às vezes eu estou lá no versículo 20, né? Se alguém diz, eu amo a Deus e aborreço ao meu irmão, não tem meio termo, irmãos. Não tem meio termo. Não está escrito assim: se você diz que ama a Deus e aborrece ao seu irmão, talvez você não esteja amando direito, né? Talvez você esteja amando mais ou menos. Até porque com Deus não tem mais ou menos. Ou é sim, sim, ou é não, não. O que passa disso, nós estamos bons de completar versículos, né? Mas voltando lá para cima um pouquinho, versículo 16 fala assim: e nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor e quem está em amor está em Deus e Deus nele. Nisto é perfeita a caridade para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual Ele é, somos nós também neste mundo. Qual Ele é e Deus é o quê? Nós somos também neste mundo. Aí a pergunta é: nós somos assim também neste mundo, qual Ele é? Será que a manifestação daquilo que nós cremos condiz com aquilo que nós vivemos? Será, irmão, que quando nós falamos que Deus é amor, nós temos realmente a noção do que é isso e estamos buscando viver isso na integridade do que diz a palavra? Eu não quero constranger você, mas o amor de Cristo nos constrange, porque quando nós olhamos para o Pai e vemos o amor perfeito dele, nós olhamos para as nossas imperfeições, e foi isso que eu fiquei olhando quando eu comecei a pensar nisso. Eu fiquei olhando para a palavra e falava assim: meu Deus, talvez eu não ame como deveria ainda. E olha, irmãos, porque quando eu comecei a pensar em mim, nas minhas particularidades, no meu serviço a Deus, eu fiquei pensando: puxa, mas é tantas coisas, né? É tantas coisas que a gente faz, é tantas coisas que a gente busca fazer, às vezes é tanto zelo, é tanto cuidado, mas a manifestação do amor às vezes não está só nessas coisas. Está em coisas simples que nós deixamos escapar nas nossas mãos, por causa das muitas outras coisas que nos rodeiam. Nós perdemos o simples, que manifesta o que Cristo quer das nossas vidas. E a oração hoje do presbítero Josias foi exatamente essa: Senhor, ajuda-nos a entender e andarmos da maneira que o Senhor quer que nós andemos, a ser quem o Senhor quer que nós sejamos. É mais do que entender, irmãos, que nós precisamos ser luz. É mais do que entender que nós precisamos ser cartas vivas. É mais do que entender que nós precisamos manifestar o amor de Cristo. É mais do que entender que Ele enviou o Seu Filho, que morreu na cruz por nós e nos inaugurou um novo e vivo caminho, né? E nos perdoou os pecados pelo Seu sangue. É muito mais do que isso. É manifestar isso dia a dia, todos os dias. E aí o versículo ele continua dizendo: no amor não há temor, antes a perfeita ou o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém diz: eu amo a Deus e aborrece ao seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama a seu irmão, a qual viu,
como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. 1 Coríntios, versículo 13, ou capítulo 13, desculpa. Eu tinha separado aqui. E eu já estou caminhando para o final, tá, irmãos? A partir do versículo 4, ele fala assim: o amor ou a caridade é sofredora, é benigna. A caridade não é invejosa, o amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência e não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. É bonito falar, né? Nós falamos muito isso, né? Eu não falo muito isso para minha esposa, porque eu já falei, eu não sou o romântico, né? Da relação, é ela que é o romântico. Mas nós falamos muito, né? O amor tudo crê, o amor tudo espera. E quando se fala do seu amor a Deus? Da manifestação do seu amor? Será que é assim comigo? Será que eu sou assim? Será que você é assim? Será que a manifestação do seu amor, do amor de Deus que há em você, é esse amor sofredor, que suporta, que é benigno, que não trata com leviandade, que espera, que suporta? Ou é um amor que tem limite? Até um ponto, mas não pisa no meu calo, porque aí o amor já não é. E quando eu comecei a pensar nessa questão de amor, irmãos, eu fiquei preocupado. Porque é tão simples. O texto de João, ele nos remete a pensarmos no nosso próximo. O texto de João, ele fala de um amor que ele é manifesto, e ele é manifesto em perfeição quando eu tenho esse amor pelo meu próximo. E olha que interessante, porque em nenhum momento esse amor ao meu próximo, ele é condicionado a alguma coisa. A Bíblia fala assim, né? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também ao seu irmão, se ele for de cabelo comprido. É assim que fala? Se ele usar óculos, se ele tiver olho claro, se ele tiver de terno, gravata preta e tiver olho verde. Sou eu, irmãos. Não fala isso. Incondicional. Mas sabe por que é incondicional? Porque o amor de Cristo por nós é incondicional. Sabe por que o meu amor ao próximo independe de como a pessoa é? Porque Cristo ama eu de forma incondicional. João 3:16. Vamos abrir lá, irmãos. Por mais que a gente já saiba, né, de cor, né? Diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Coríntios 13 ainda. Deixa eu marcar aqui, senão eu vou perder depois. E eu já estou acabando de verdade, irmãos. Coríntios 13. 1 Coríntios, isso, desculpa. 1 Coríntios 13 fala assim: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade. Estas três coisas. Mas a maior destas é... Qual é a maior dessas três? O amor. Entende? E aí eu comecei a entender, né, João 3,16, que a gente lê todo dia, ou que a gente pelo menos pensa todo dia. Porque Deus não teve esperança no mundo,
Deus não teve fé no mundo. Deus amou o mundo de tal maneira. E esse mundo, meu querido, é eu e é você. Deus me amou, te amou, de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito. Independente do que você era. Hoje eu conversava com uma pessoa e falava assim, poxa, eu olho para mim e só eu sei, e só você sabe no seu particular, quão grande é o amor de Deus pela sua vida. Porque só você, na sua particularidade, só eu, nas minhas particularidades, sabe quão grande Ele tem feito nas nossas vidas. Quão grande é a manifestação do seu amor. E agora, se Ele faz isso para comigo, é um dever, meus queridos, não é uma condição. E a gente precisa entender isso. Se a gente Se a gente quiser manifestar de forma perfeita o amor de Deus que nós cremos e que nós buscamos viver, nós precisamos entender que é um dever. E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também. Precisa ser real isso em nós. Precisa ser verdade isso em nós. Porque se isso não for verdade, e a palavra é muito clara, se isso não for verdade, então nós não temos conhecido o que é o amor de Deus. E isso é perigosíssimo para as nossas vidas. Porque se caminharmos achando que estamos vivendo no amor de Deus, nós achamos que vamos viver, nós achamos que estamos no caminho certo, e quando chegar o grande dia, o dia do juízo, nós vamos ficar temerosos. Se estávamos fazendo certo ou não, se estamos no caminho certo ou não. Talvez por isso, às vezes, a pergunta, né? E aí, você é salvo? Não? Você tem certeza para onde você vai? A gente fica meio, né? Porque a gente começa a pensar nossos dias, né? E a gente fica pensando, pondo na balança. Nisto é manifesto o amor. E dele temos este mandamento. Quem ama a Deus, ame também a seu irmão. A palavra de Deus para as nossas vidas hoje não é outra, senão essa. Quer viver o amor de Deus perfeito na sua vida? Tem outro caminho, meu querido, é muito simples. Ame a seu irmão como você mesmo. Manifeste esse amor que Deus tem pela sua vida, pelo teu próximo. Independente, é incondicional. E talvez por isso que nós tropeçamos, porque nós queremos condicionar o nosso amor. Imagina, irmãos, se Deus fosse condicional para conosco. Misericórdia. Imagina se Deus fosse colocar uma régua em porções. Quanto de amor eu vou derramar ou eu vou manifestar na vida do Ricardo? Quanto de amor eu vou manifestar na vida do Ângelo, na vida do Felipe? Mas é incondicional, irmãos. É incondicional. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê. A nós é dado crer e buscar manifestar esse amor. Se nós cuidamos que temos recebido esse amor, se nós cuidamos que entendemos o significado de Deus é amor, nós precisamos manifestar isso em verdade. Para quem? Para o próximo. Uns para com os outros. É isso que a palavra nos ensina. É isso que está escrito logo lá no começo. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quer mostrar para o mundo, para as pessoas, que você conhece a Deus? Manifeste esse amor. Exale este amor. Não são palavras bonitas, não são decorações de versículos, não são manifestações de certificados, é a manifestação do amor de Deus através da sua vida que vai te mostrar e vai mostrar para o mundo o quanto você conhece a Deus. E essa manifestação, meu querido, eu tenho certeza que pode tocar e pode mover corações para perto de Deus. Pode mudar a sua vida, a sua maneira de servir e de realmente sentir mais de Deus em você. Falo por experiência. Falo porque tenho, como diz a Bíblia, né? Provai e vede que Ele é bom. Verdadeiramente é bom.
você possa guardar essa palavra no seu coração e, mais do que isso, você possa aplicar ela no seu dia a dia. É simples, irmãos, é tão simples quanto o conhecer, é tão simples quanto o ouvir, é tão simples quanto você olhar às vezes e falar, poxa, já ouvi, já li, já. Quando eu comecei a ler, foi a primeira coisa que eu falei, nossa, eu já li tanto esses versículos, tantas vezes esse texto. Mas algo que tem me incomodado essa semana toda, a questão do amar a Deus e manifestar esse amor. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus possa ajudar eu e você a manifestar esse amor, como a palavra tem nos ensinado. Em nome de Jesus. Amém? Eu vou orar, e aí eu vou chamar o pastor Adão para fazer a oração para encerrar. Amém? Pai de amor e graça, eu te louvo. Eu louvo o teu nome, Senhor, e te agradeço pela tua palavra, Senhor. Te agradeço, ó Deus, porque o Senhor, Pai amado, o Senhor é Deus a todo tempo nos instrui. O Senhor é Deus, Pai amado, o Senhor é Deus que cuida, Senhor, ó Pai amado, com zelo, Senhor, que nós muitas vezes não entendemos. O teu tratar, ó Deus, conosco, ó Deus, é um tratar, ó Deus, de amor, Pai. E eu te agradeço por isso, Pai. Te peço, ó Deus, que o Senhor possa, ó Deus, olhar para nós. Pai, nos ajudar, ó Deus, nos ensinar, Senhor, ó Pai amado, em nome de Jesus, porque nós queremos, Senhor, ó Pai amado, estar em Ti, ó Deus, nós queremos, ó Deus, esta unidade, Pai, como nós andamos, como nós lutamos, ó Deus, Pai querido, com todas as nossas forças, ó Deus, para, Senhor, buscar, ó Deus, estar mais perto de Ti, ó Deus, ter intimidade contigo, Pai querido, manifestar, ó Deus, Pai querido, a Tua glória, o Teu poder, o Teu amor, Pai. Ensina-nos, ó Deus. Ensina-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Se é simples, Pai, abre os nossos olhos. Pai, se é complexo, ó Deus, abre, Senhor, também, ó Deus, os nossos olhos, o nosso entendimento, ó Deus, em nome de Jesus. Porque, Senhor, o desejo nosso, ó Deus, Pai querido, é, Senhor, é de caminhar, ó Deus, Pai, de maneira assertiva, ó Deus. Desejo nosso, ó Deus, Pai querido, é, Senhor, de ter esta convicção, ó Pai amado, de que, Senhor, ó Pai amado, estamos no caminho certo, Pai. Porque eu bem sei em quem tenho crido, ó Pai. Nós queremos ter esta convicção, Senhor, em nosso coração. Todos os dias, ó Pai, onde estivermos, ó Pai, haja, Senhor, esta certeza, Pai amado, haja, Senhor, ó Pai amado, esta alegria, Senhor, em nosso coração. Em nome de Jesus. Eu te agradeço, Pai. Te agradeço, ó Deus, porque, Senhor, ó Pai amado, Tu és simples, ó Pai, mas Tu és, Senhor, claro em todas as coisas. Tu és objetivo, ó Deus, que nos faz compreender, ó Deus, as coisas, ó Pai amado, de uma forma tão clara. Que o Teu Espírito Santo possa nos mover, ó Pai amado, a esta perfeição, a perfeição do amor, em nome de Jesus. Que o Teu Espírito Santo nos ajude, ó Deus, a entrar, ó Deus, Pai querido, neste mandamento, ó Deus, Pai, que nós possamos ser achados, ó Deus, como cumpridores. Pai amado, que quando lemos, ó Deus, deles e temos este mandamento, Pai, nós possamos dizer, Senhor, eu estou andando nele, Senhor, eu tenho buscado, Senhor, estar nele, Senhor, eu tenho buscado, ó Deus, manifestar este amor, porque eu sei quão grande é o Teu amor, e eu quero manifestar isso, ó Deus, eu quero externar isso, de maneira sincera, Senhor. De Jesus, nos ajuda, Senhor, ó Deus, a suportar, nos ajuda, Senhor, ó Deus, a, Senhor, ó Pai amado, a crer, nos ajuda, Senhor, a esperar, nos ajuda, Senhor, ó Pai amado, a saber, ó Pai amado, sofrer, ó Deus, algumas coisas por amor. Nós olhamos, ó Deus, para a caminhada, Senhor, ó Pai amado, para a história, para os relatos da Bíblia, ó Pai, do Teu Filho amado. Ah, Senhor, nós sabemos, nós entendemos que Ele veio, Senhor, em carne. Ah, Senhor, nós entendemos que Ele foi humilhado, nós entendemos que Ele foi cuspido, nós entendemos, ó Deus, que muitos blasfemaram, Pai amado, contra Ele, Senhor. Mas, Pai, quando nós olhamos para o nosso dia a dia, nós não suportamos afrontas, não suportamos palavras, não suportamos pensamentos, não suportamos conceitos. Pai, tem misericórdia, Senhor, das nossas vidas, porque queremos ser, ó Deus, conhecidos, ó Deus, como aqueles, ó Pai amado, que amam, Pai amado, que conhecem o Teu amor, e mais do que isso, manifestam Ele, Senhor, da maneira que Te agrada, ó Deus, em nome de Jesus.
Não amemos só de palavras, diz a tua palavra, aleluias. Não amemos só de palavras. Não é só dizer, Pai, que queremos, nós queremos viver. Não é só falar, Senhor. Queremos, ó Deus, andar, Senhor. A tua palavra diz: se vivemos no Espírito, andemos em Espírito. Pai, falamos de amor, Pai, mas mais do que falar, nós queremos andar em amor. Em nome de Jesus, Pai. Seja assim, Deus. Para a glória e louvor do teu nome eu te peço. Para que nós sejamos aperfeiçoados no teu amor, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Assim eu oro, Pai, e te agradeço. Amém. Amém. Amém, Jesus. Pastor Adão.